Olá, meus irmãos, graça e paz. Irmãos, estou começando aqui uma série de estudos à luz da palavra, né? Para a gente estar estudando junto e entendendo determinados assuntos, como por exemplo, nascer de novo, como por exemplo, as doutrinas básicas, né, da fé cristã, à luz da palavra de Deus. Vou trazer aqui alguns temas e vou estar abordando com vocês segundo o que a Bíblia diz. Não segundo o que a igreja diz, segundo o que determinados religiosos dizem. Vamos estar tratando aqui diretamente sobre o que a palavra de Deus diz. Esse canal vai se chamar Alinhados com a Palavra. E eu espero estar edificando algumas pessoas com a palavra de Deus, trazendo alguns testemunhos, trazendo experiências próprias, para a gente estar se alinhando, né, realmente à palavra de Deus e estudando juntos o que ela nos diz. Tá bom? Sejam todos bem-vindos a esse canal. Agradeço aí a presença de todos que estão participando aí comigo. Não esqueça de deixar o seu like, né, de compartilhar e levar essa palavra até as pessoas que vocês conhecem, para a gente estar de alguma forma ajudando essas pessoas, né? Vamos começar hoje falando a respeito do novo nascimento. O que é o novo nascimento? O que a Bíblia nos diz a esse respeito? O que precisamos saber? Eu nasci no interior, fui criado no interior. Como a maioria das pessoas do interior, eu cresci na igreja católica, fiz catequese, crismei. Como todo mundo, a maioria das pessoas, né? E depois disso, eu fiquei aí um certo tempo afastado. Vim embora para a capital, né? Hoje eu moro em Brasília, em Taguatinga. E fiquei um certo tempo afastado da igreja. Mas sempre com aquela vontade, né? De estar voltando para a igreja. De estar me envolvendo nos assuntos de Deus. A igreja foi uma bênção na minha vida, né? Aprendi muita coisa lá. Na catequese, na crisma. Mas eu sentia que tinha algo mais para mim. E comecei a buscar isso. Aí, devido a alguns acontecimentos na minha vida, né? Fui músico durante muitos anos, praticamente 30 anos. Toquei nas noites de Brasília, do entorno de Brasília. Tive bandas. E devido a alguns acontecimentos, eu tive meu encontro com Jesus. E tive minhas experiências com Jesus. E vou estar compartilhando isso aqui com vocês. À luz da palavra de Deus, todos somos mortos espiritualmente. Isso aí é consequência do pecado de Adão. Quando Adão e Eva pecou, a morte entrou no mundo, a miséria entrou no mundo, a doença, a desgraça entrou no mundo. E isso foi transmitido a todos os seus descendentes pelo sangue de Adão. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. A Bíblia diz que Deus disse a ele: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Se dele comeres, certamente morrerá. Mas Adão não morreu imediatamente, porque não era a morte física que Deus estava falando para Adão. Deus estava falando sobre a morte espiritual. E que de fato foi o que aconteceu, né? Adão desobedeceu a ordem de Deus, porque essa ordem foi dada a Adão, não foi dada a Eva. E ele morreu espiritualmente. E isso veio por gerações, até Jesus.
até a geração de Jesus. Lá no Éden, Deus já traçou o plano de redenção para a humanidade. Que da mulher viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente e ela feriria o seu calcanhar. Deus, na sua imensa misericórdia, ele preparou um plano de redenção para que o homem não se perdesse eternamente. Porque a partir do momento que o pecado entrou e o homem morreu, ele foi separado de Deus. O homem morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus. Mas no plano de redenção de Deus estava o sacrifício de Jesus. Jesus, ele era Deus, porque lá em João diz que no início era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós, graciosamente entre nós. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós é Jesus, né? A gente, pelas Escrituras, consegue entender isso de forma clara. Então, a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o Verbo que se encarnou. E Jesus veio ao mundo, ele se esvaziou de sua divindade, ele se esvaziou da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência, para vir ao mundo como homem, de forma legal, nascido de uma mulher, que é a forma legal do ser humano habitar essa terra, né? Nascido de uma mulher. E como todos nós, Jesus nasceu um bebê, ele foi alimentado, foi cuidado, foi ensinado. Jesus estudava a palavra de Deus, Jesus congregava. Como todos nós, ele teve que ter uma vida comum. Até o dia que ele iniciou seu ministério. Jesus, ele foi batizado por João Batista e o céu se abriu. E Deus disse: esse é meu filho, em quem me comprazo. Ali Jesus iniciou seu ministério. Tudo que Jesus fez neste mundo não foi através do poder dele. Foi através do poder do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo poder do Espírito Santo. Ele não usou o seu poder nesta terra. Ele veio para nos ensinar que tudo que ele fez a gente pode fazer também. Quando ele disse que faríamos obras ainda maiores que as dele, ele se referia ao mesmo poder que ele estava usando. O poder do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo sobre a vida dele. E já fazendo também um indicativo sobre o novo nascimento. Porque muitas pessoas não têm consciência disso, mas o novo nascimento é algo que não existia, né? Então é uma obra muito grande, uma pessoa nascer de novo. Lá em João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí no versículo 4, Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu-lhe: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Vamos parar por aqui e meditar
a respeito dessa palavra que Jesus deu a Nicodemos. O que nasce da carne é carne. Então, pelo sangue de Adão, todos nós, assim como ele foi morto espiritualmente, também nascemos já mortos espiritualmente. Nós não temos comunhão com Deus por conta do pecado. Deus, ele não suporta o pecado, que é diferente de não suportar o pecador. Deus não suporta o pecado. Mas o que Jesus quis dizer? Que o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Lá em Romanos, capítulo 8, capítulo 10, versículo 8, diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Meus irmãos, independente da religião que você professa, que você segue, das suas crenças, a Bíblia ela é muito clara em nos dizer que Jesus é o único caminho. E a única forma da gente nascer de novo é confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador. E crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, este é uma ordenança bíblica da palavra de Deus. Deus providenciou este único caminho para a gente. No mundo há várias religiões, há vários credos, há várias doutrinas, mas o único caminho que Deus providenciou foi através de Jesus. Quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador e crê em nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, que está vivo à destra do Pai, a palavra de Deus diz que nós nascemos de novo no reino espiritual. Passamos a ser filhos de Deus nesse momento. Esse é o novo nascimento que Jesus disse a Nicodemos que ele não entendeu a princípio. Então, independente da gente ser católico, muçulmano, evangélico, budista, hinduísta, taoísta e qualquer outra religião, o fato da gente ir numa igreja, cumprir uma liturgia, não quer dizer nada no reino espiritual. Porque a única forma de acessar o reino de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo o que a Bíblia diz, não o que as religiões dizem, porque entre o que a religião diz e o que a palavra de Deus diz, que são coisas muito distintas, a gente tem que crer na palavra de Deus. A gente tem que crer que ela é a verdade, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne. Então, a única forma da gente acessar o reino de Deus é nascendo de novo, sendo justificados e redimidos pelo sangue de Jesus, fazendo dele nosso Senhor e Salvador e crendo que ele ressuscitou dentre os mortos e está no céu à destra de Deus Pai. Então, independente do que a gente ouviu, do que ensinaram pra gente, isso é o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. E
Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele nos deu a ordenança e de pregar o evangelho a todas as nações, a todos os povos, até os confins da terra. A gente tem que levar essa palavra, a palavra de Deus, a verdade. Existem crentes, pessoas, se você crê em alguma coisa, você é um crente. Mas o crente que eu estou falando aqui é o crente que crê em Jesus Cristo. Se você é católico, por exemplo, e crê em Jesus, e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você é um crente. Se você é evangélico, fez a mesma coisa, confessou o Senhor Jesus, você é um crente. No entanto, se você só frequenta uma igreja para cumprir uma liturgia, para todo final de semana você... Não, eu fui na igreja hoje. Felizmente, você não vai acessar o reino dos céus, segundo a palavra de Deus. E, segundo a palavra de Deus, nós estamos nos tempos do fim. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas, segundo a palavra, nós estamos no fim dos tempos. Profeticamente, o que tinha para acontecer na nossa época está acontecendo. E nós não temos tempo para estar brincando de ser crente, brincando de ser religioso. A gente tem que abraçar a fé, a palavra da fé, e praticar tudo quanto a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Tá bom? Eu vou estar trazendo aí algumas explicações, alguns temas para a gente estar desenvolvendo aqui nesse canal, e espero que vocês sejam abençoados com a prática dessa palavra, tá bom? Graça e paz.